Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje vai ser bem curtinho, tá pessoal? Porque a gente vai finalizar o capítulo que a gente tava, há algum tempo já, porque foi um capítulo que teve bastante desenvolvimento, assim. Muito interessante, inclusive, talvez seja um dos meus capítulos favoritos. Então, hoje a gente só vai finalizar e a partir da semana que vem a gente já começa no próximo capítulo, tá bom? Pessoal, a última coisa que vimos desse capítulo foi a nota de Sócrates. E aí agora a gente só vai finalizar aqui, ó. Todas essas variedades de médiums apresentam graus infinitos na sua intensidade. Então, sim, pessoal, todos esses graus de médium que nós vimos, tá? Tanto os médiums imperfeitos, quanto os bons médios, né? Tudo tem muitas intensidades. A mediunidade, ela tem muita intensidade. Então, por exemplo, gente, uma pessoa que se comunica com espíritos pode ser tanto uma pessoa que se comunica a nível Chico Xavier, tá? É mais raro, mas existem sim, tá? Com uma pessoa que se comunica de forma mais sutil, entende? Então, são muitos e muitos graus de mediunidade. É difícil a gente ficar rotulando, né? Kardec fez isso de uma forma muito boa, inclusive, eu acho, porque ele conseguiu falar as principais, que estão sobre nosso conhecimento, né? Porque existem muitas mediunidades que eu acho que a gente nem imagina que existam e, né, a gente não tem ainda conhecimento para isso. Mas sem ficar nichando, porque a gente sabe que tem muitas intensidades, sabe que tem muitos estilos, e ainda ele continua, ó. Há muitos que não constituem propriamente falando, mas que nuanças, mas não deixam de ser aptidões especiais. Então, além de ser a mediunidade, tem algumas coisas que são aptidões, né? São nuances que a pessoa tem sobre de uma determinada mediunidade, ou mais de uma mediunidade, mas que é a aptidão especial, entende? E aí ele fala aqui também, ó, o mesmo médium podem, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que predomina, e é essa que ele deve se esforçar para cultivar se ela é útil. Então, gente, igual eu falei, muito difícil você ver um médium que vai ter só uma mediunidade, tipo, uma só específica e acabou. Ele vai ter uma, gente, que predomina, ou seja, uma mais, que floresce mais do que as outras, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que ele vai ter só aquela. Por exemplo, eu mesma. Hoje, pelo que eu posso observar nas minhas vivências, nas minhas experiências espirituais, eu escuto e vejo espíritos, eu canalizo com espíritos, eu tenho, sim, uma intuição. De vez em quando eu tenho, assim, algum sonho ou outro, mas antigamente era um pouco mais forte essa mediunidade, agora ela diminuiu bastante, eu vejo. E ao ponto que essa mediunidade dos sonhos foi diminuindo, a mediunidade de escutar e ver espírito foi aumentando. Óbvio que eu percebo que o que predomina em mim hoje é ouvir espíritos e ver espíritos, entende? Então, é legal você fazer essa auto-observação em si, entende? Ver o que predomina, o que você tem mais afinidade, o que você tem mais dificuldade, e é nisso, cultivar a sua mediunidade que predomina mais para fazer dela útil, entendeu? E não necessariamente vai ser uma mediunidade ostensiva, tá? Mas uma intuição que tá no nível aqui, se você se esforçar para poder fazer dela útil e estudar espiritualmente, você pode aumentar ela um pouquinho, mesmo que não seja uma mediunidade ostensiva, tá? E ele fala aqui, ó, é um erro grave querer forçar de qualquer maneira o desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. Então, gente, eu mesma, antigamente eu queria muito ter mais essa mediunidade dos sonhos, principalmente de desdobramento, porque eu posso ter algum sonho ou outro assim, mas desdobrar, ou seja, né, lembrar das minhas experiências que eu tenho fora do corpo, né, que todos nós temos, mas nem todos nós lembramos, eu queria muito antigamente, né, porque eu queria ver e assim, viver essa experiência. E eu nunca tive, então não tinha muito o que eu pudesse fazer. E graças a Deus também eu não forcei. Fiquei querendo aquilo, obcecada por aquilo. Não, eu deixei, porque é uma coisa, gente, que tem que ser natural. Se não é natural, porque não é pra ser. Tá tudo certo não ser. A gente não é menos especial ou algo ruim por causa disso. Só que quando um médium fica querendo forçar o que ele não possui de forma natural, ele vai se prejudicar muito. Então fiquem atentos se vocês às vezes não forçam querer ter muito algo que não é natural em vocês. Entendem? Deixem, a mediunidade, ela é algo natural, não é algo sobrenatural, e nós já vimos isso, já estudamos sobre isso. Então, a partir do momento que a gente começa a forçar, é porque tem algo errado,
A gente não tá deixando seguir o ciclo, sabe? O que a gente pode fazer é estudar, orar e se dedicar. Mas de resto não tem o que posso fazer, entende? E aí ele continua aqui, ó. É necessário cultivar todas aquelas de que se reconhece o germe em si, ou seja, todas que a gente sabe que temos. Mas perseguir as outras é primeiro perder seu tempo e, segundo lugar, perder e enfraquecer seguramente aquelas faculdades de que é dotado. Exatamente, gente. Quando você fica querendo cultivar umas que você não tem, as que você possui, às vezes você até perde. Porque você para de estudar elas e dar atenção para elas, entende? E aí, Sócrates faz uma nova nota, e ele faz aqui, ó. Notem que o desejo de estender sem limite o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos não deixam jamais impune. Os bons sempre os abandonam, e eles se tornam o joguete dos espíritos mentirosos. Então, sim, gente, uma pessoa que não tem uma determinada mediunidade e fica forçando ter uma mediunidade é orgulho. Gente, e olha, eu acho legal vocês fazerem essa reflexão pra tudo na vida de vocês. Será que existem coisas na vida de vocês que vocês não desejam ou não almejam por puro orgulho? Pessoal, esse tipo de reflexão faz a gente ter que admitir coisas que não gostaríamos pra nós mesmos. Sabe por quê, pessoal? Porque 90% das nossas coisas, assim, na Terra, as nossas atitudes, pensamentos, tudo, tem um pouco do atrelamento ao orgulho. Porque os humanos ainda são muito orgulhosos, né? A gente tá preso à carne. Então, tudo bem, o espírito, nossa, tá preparado. Mas quando a gente está preso nesse corpo físico, o orgulho sempre fala um pouco mais alto. Então, é um exercício de vocês, né, fazerem diariamente para trabalhar e ver o que às vezes vocês fazem ou deixam de fazer, falam ou deixam de falar, agem ou deixam de agir. Ver o que às vezes é atrelado ao orgulho, ao ego, sabe? Ao ferir o ego. Aqui a gente tá falando da mediunidade, mas eu, como uma boa observadora, eu percebo muito que muitas atitudes minhas, às vezes, eu tomo como base pelo orgulho. E aí eu vejo que eu estou tomando base pelo orgulho e falo, não posso. Ou às vezes o meu mentor, né, os espíritos falam pra mim, não, isso é por causa do orgulho, não é uma coisa genuína, entende? Então, gente, atenção, muita atenção, porque todo mundo passa por isso, tá? E ele fala aqui que, infelizmente, a gente acaba vendo muitos médiuns que fazem isso, tá? Então, por favor, não façam isso. E eles acabam não se contentando com os dons recebidos e aspirar por amor próprio ou ambição, possuir faculdades excepcionais. Então, né, eles não ficam satisfeitos com o que tem e ficam querendo mais e mais. É uma certa ambição, né? Uma certa ganância. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médium seguro. Porque quando você sabe que você é médium, você é seguro da sua faculdade, você é seguro de si, gente, a sua mediunidade ela vai fluir de melhor maneira, tá? Eu gosto de me usar muito como exemplo, pessoal, porque eu tô aprendendo igualzinho vocês. Igualzinho vocês. Se vocês estudam, eu também estudo. E eu acabo me observando muito com a mediunidade. E eu percebo que com mais leveza eu levo a questão da mediunidade, melhor ela flui. Então, na maioria das minhas lives, inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, @vicky.espiritismo-raiz, eu faço live toda semana. Várias vezes eu canalizo com espíritos e eu nem sei qual é o espírito. Também, se o espírito não quer falar, não tem nenhum problema, eu não fico perguntando, porque eu sei o que pra eles importam é, de fato, a mensagem que passa ali. E não é uma coisa que eu forço, eu falo, nossa, tem que canalizar, tem que fazer, tem que obrigar. Não, gente, acontece tudo naturalmente. Eu percebo que quanto mais natural eu deixo, melhor flui. Então, eu peço que vocês busquem fazer o mesmo, porque eu acho que vai ser melhor aí pra vocês. E aí, pra finalizar, eles fazem aqui, ó. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as questões que se quer fazer, convém escolher o médium mais apto a dirigir-se ao primeiro que aparece. É se expor às respostas incompletas ou erradas. Então, ele não tá falando só aqui da questão do médium, né, conversar com o espírito, mas sim sobre o evocado, quando um espírito procura um médium para se comunicar. Então, o espírito não vai... Quando o espírito quer falar alguma coisa, né, falar algumas questões, enfim, ele não vai escolher o primeiro médium que aparecer, gente. E aí ele cita aqui um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que escreve uma música, um compositor. Você acha que o compositor vai dar a música pro primeiro cantor que aparecer, pro cantor cantar? É claro que não. Ele vai escolher um cantor que condiz com a música dele. Por exemplo, um compositor que escreve música pop, ele não vai dar pra um cantor que canta rock a música. Vocês entendem, gente? Não faz sentido, não casa. É a mesma coisa com o espírito. Um espírito que tem uma certa afinidade com um tipo de linguagem, com um tipo de coisa, vai se afeiçoar por um médium que também compartilha do mesmo.
Isso é muito natural, muito normal, porque senão as respostas podem vir sim de forma incompleta e até erradas, tá? E aí ele fala que os espíritos fazem o mesmo com os médiums. E nós devemos fazer o mesmo com os espíritos. Sempre a buscar se afeiçoar por os espíritos bons, os espíritos de luz, tá? E aí ele continua aqui, ó. É de se notar que as variações que a mediunidade apresenta podem ainda se juntar outras que não estão em relação com o caráter do médium. Por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações graves, severas, mesmo e vice-versa. É ainda uma prova evidente que age sobre o impulso de uma influência estranha. Então, gente, além de tudo isso que eu falei, de tudo isso que a gente está acompanhando nos últimos dias, ainda tem a questão do caráter do médium. A gente vai abordar isso no capítulo 20, tá? Um pouco mais, mas aqui ele deu só uma resumidinha básica. Por exemplo, um médium que tem um caráter alegre, né, um médium jovem, pode muitas vezes fazer comunicações extremamente sérias e graves, entende? Umas mensagens mais, assim, vamos dizer, pesadas, sabe? Enquanto um médium que é mais sério, que é, né, tem um tipo de comunicação mais séria, mais formal, às vezes recebe mensagens de um espírito que é de forma mais livre, de forma mais leve. Vocês precisam entender, gente, que todos os espíritos têm personalidade. Igualzinho a nós, eles eram humanos encarnados. Cada espírito, ele vai indo por um caminho. Uns espíritos se tornam são mais introspectivos, mais sérios, né, que são mais, assim, formais. Outros são completamente o oposto. O meu mentor, por exemplo, gente, ele é um dos espíritos mais engraçados que eu já conheci na minha vida. Ele é extremamente engraçado. Ele tem esse caráter de sempre fazer piada, né, com as coisas que a gente conversa. Eu dou muita risada com ele. Ele é muito, assim, acolhedor, amigo, sabe? Eu sempre falo pra ele que ele é meu melhor amigo. E da mesma forma que, por exemplo, o meu anjo da guarda, que é um irmão meu de outras vidas, já é um pouco mais introspectivo. Por mais que ele também tenha os momentos dele de fazer piada e ser engraçado, ele é um pouco mais introspectivo, ele é um pouco mais fechado. Então, gente, vocês precisam entender que eles também têm personalidade, eles são espíritos como nós. Cada um com a sua personalidade, cada um com as suas vivências, com as suas experiências. Então, assim, às vezes a gente coloca os espíritos como um patamar muito alto, mas a gente tem que entender que eles também são espíritos que têm personalidade, têm vontade, têm desejos. E aqui eu não tô falando do desejo carnal, mas eu digo assim, o desejo de fazer melhor, de se melhorar, de fazer o bem, sabe? A gente tem que lembrar disso, gente. Até pra gente tratar de forma mais natural. Porque aquela pessoa que fica muito, meu Deus, que fantasia, que incrível, que maravilha, às vezes acaba sendo muito enganada por obsessores. Então, lidem com a mediunidade, com a espiritualidade de forma natural, de forma, sabe, tranquila, porque você é um espírito, sabe? Isso não é absurdo, isso não é sobrenatural, pelo contrário, é super comum e super tranquilo, tá bom? Pessoal, semana que vem a gente vai começar no capítulo 17. Estamos no capítulo 17, gente. O livro dos médiuns tem 32 capítulos, então já, né, estamos muito bem aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau!